Boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês todos e todas do CEAL. Agradeço o convite. Eu falo a partir do Brasil. Sou do SOS Corpo, que é um instituto feminista que fica em Recife, no Nordeste do Brasil. Sou militante do movimento feminista aqui no Brasil e componho a plataforma dos movimentos sociais por um outro sistema político, que é uma articulação de vários movimentos sociais buscando alterações na forma de organização do poder no Estado e na sociedade brasileira. Então, agradeço o convite e eu falo a partir do que vemos, do que a gente tem construído juntas nesses processos de lutas, de resistências que vivemos no Brasil. Então, eu vou usar esses 15 minutos para falar sobre o tema que foi sugerido, democracia na América Latina, que é um desafio enorme pela dimensão da problemática, e tentando pontuar alguns desafios para o campo da educação popular, emancipatória. Dessa forma, eu vou tentar falar bem, antigamente se diria telegraficamente, né? Como um telegrama, mas talvez hoje em dia se diga como um Twitter, né? Pontualmente, algumas observações iniciais sobre a situação da América Latina em relação à democracia, pensando tanto o que foi o ciclo de progressismo que nós vivemos, seguida da quebra e agora algumas retomadas, tentando situar também a América Latina no mundo. Na sequência, vou discutir, então, o que nós temos construído por aqui, para alternativas de aprofundamento da democracia, seguida dos desafios que isso coloca para a educação popular. Então, inicialmente, eu queria situar-nos as democracias latino-americanas no mundo como, pensando nesse momento que aqui no Brasil a gente considera um momento de livramento, já que nós saímos de um ciclo, de um golpe altamente misógino, patriarcal e foi também parlamentar e midiático contra a presidenta Dilma, e entramos num ciclo de governo de caráter fascista. Saímos disso com a eleição do presidente Lula, então, para nós, é um momento de livramento. Porém, a gente está situada no mundo, no momento do capitalismo no mundo. E aí é o primeiro desafio que eu queria trazer, que é exatamente a relação democracia e sistema capitalista, que é uma contradição em termos. O sistema capitalista não tem as condições para ser democrático. E nesse momento que a gente vive, que é um momento de força do extrativismo, do desapossamento dos territórios, do desapossamento da nossa própria construção subjetiva, na medida que tomam nossos dados e transformam em mercadorias. No momento também de plataformização do trabalho, em que a força do trabalho hoje se apresenta como trabalho de cuidados e trabalho sem direitos. Então, esse momento que a gente vê essa economia capitalista com essas características é um momento também que há indicações de reorganização geopolítica. A gente vinha discutindo o peso da relação China-Estados Unidos, passamos para a discussão da guerra na Ucrânia, e agora a gente tem um outro elemento nessa reorganização geopolítica, que é o novo BRICS, a ampliação dessa proposta de articulação dos países emergentes na construção de um BRICS mais amplo do que o que vinha se construindo antes. Tudo isso ocorre ao mesmo tempo
do crescimento da extrema-direita, que é no mundo e é na nossa América Latina. No Brasil, mas eu penso que também em muitos países da América Latina, esse crescimento é marcado por quatro elementos que se articulam. Por um lado, a gente tem a pressão das armas, vamos dizer assim, o milicianismo, o militarismo e o crime organizado. Sendo três forças diferentes, são todas três armadas, e todas três colocam enormes desafios para o trabalho popular, para a organização comunitária e para as lutas e para a proteção de defensores e defensoras de direitos humanos. Um segundo elemento desse crescimento da extrema-direita que eu queria destacar é o fundamentalismo religioso, que em alguns lugares, especialmente no Brasil, nas periferias das grandes cidades, também se articula com as forças milicianas. E um terceiro elemento é a conexão dessa extrema-direita no plano mundial com a internet, não só em campanhas de desinformação, mas na captura de nossos desejos, de nossos sentimentos, de nossas preferências, através da captura de nossos dados, que viram mercadoria, que sustentam o sistema capitalista, mas que são capturados também politicamente pela extrema-direita, com a força que ela tem na internet. Dito isso, fazendo essa rápida caracterização, eu acho que a gente, na América Latina, vive um momento bastante dúbio. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas retomadas em alguns países do chamado ciclo do progressismo, o que nos alenta o coração, mas, por outro lado, em outros países, a gente tem visto, em Centro-América, mas também aqui no Sul, uma situação bastante dramática de violência política que se alastra especialmente sobre as lutadoras e lutadores, né? Aquelas pessoas que estão na linha de frente, seja na representação, seja na condução das lutas mesmo. E qual é o problema diante de tudo isso? Quer dizer, nós temos uma crítica à democracia na medida que ela não nos representa, porque não representa as mulheres, os povos indígenas, os povos negros, aqueles e aquelas que vivem do trabalho, a juventude, não nos representa. Todavia, hoje, o nosso desafio é como defender esta democracia, apesar disso, porque se é ruim com ela, pior sem ela. E a gente vem de experiências recentes que nos confirmam isso. Então, esse é um desafio para a educação popular. Como enfrentar o descrédito na política quando nós mesmos não acreditamos nesse modelo excludente de democracia que nós temos vivenciado? Como retomar a credibilidade? E aí, se a gente pega a partir dos caminhos institucionais, a manutenção das eleições, obviamente, é algo que é um elemento central da credibilidade da democracia. Todavia, isso só é possível na medida em que os mandatos, seja parlamentares, seja do executivo, mas especialmente dos poderes executivos, apresentam resultados. Ou, como dizem hoje aqui no Brasil, entregam, né? Entregam aquilo que prometeram. Na medida que não entregam, o processo eleitoral também cai em descrédito, como tem ocorrido em várias experiências em América Latina. Uma segunda forma institucional bastante relevante é a da participação social. Temos experiências as mais distintas. No Brasil, temos uma experiência rica, porém eivada
de críticas a partir dos movimentos sociais. O feminismo, especialmente, a gente vem criticando bastante por conta das dificuldades de participação das mulheres, uma vez que não há paridade nesses espaços e nem condições para que a paridade seja exercida. E a gente vem também batalhando no sentido de reformas dos sistemas políticos nos nossos países. Em alguns países, a experiência da construção constitucional de estados plurinacionais nos indicam possibilidade, em outros, a paridade de gênero nos indicam possibilidade, mas ainda são bastante restritas. Queria ir me encaminhando para os 5 minutos que restam, colocando o debate do que lugar a educação popular pode, e, ao meu ver, deve ocupar nessa situação que vivemos. Tem um lugar muito importante que é contribuir para a interpretação das mudanças sociais, econômicas e culturais que nós estamos vivendo hoje no mundo. A gente tem um limite muito grande no campo de esquerda, no chamado campo popular e democrático, de interpretação. Quer dizer, todas as lutas que não são estritamente as lutas capital-trabalho, por muitos setores de esquerda, são vistas como lutas identitárias. E isso reduz muito a possibilidade de articulação política. Então, as lutas indígenas, as lutas feministas, as lutas do movimento negro, LGBTQIA+, se elas são tomadas como menos importantes, menos relevantes, isso reduz o potencial de articulação política entre estas lutas e, inclusive, reduz a compreensão do sentido anticapitalista que as lutas antipatriarcais e antirracistas têm. Então, esse é um elemento central que eu acho que desafia a educação popular. Um outro elemento central é como ampliar a nossa escala, como, mantendo a sua característica dialógica, ter uma educação popular que seja mais massiva, que ofereça uma capacidade de construção de uma visão geral, multidimensional, dos problemas que nós enfrentamos, que tenha enraizamento nos territórios ou nos setores rurais, nos setores da classe trabalhadora, nos setores de populações periféricas, negras, indígenas, enraizamento entre as mulheres e que consiga oferecer as condições para a construção de coletividades e de modos de vida que enfrentem as capturas que o crime organizado e as igrejas fundamentalistas fazem nos territórios que habitamos. Então, acho que esse é um desafio muito grande. Um desafio final que eu queria trazer para se juntar nesses todos é o desafio da educação popular subsidiar a dimensão de articulação do plano local com o plano nacional, com o plano regional latino-americano, com o plano mundial. Porque, nesses tempos, cada vez mais o mundo é uma aldeia, né? Como diríamos antigamente. O mundo é uma aldeia. Como a gente está instado a enfrentar os dilemas do mundo no nosso cotidiano, no nosso território, com as pessoas que estão próximas a nós. A educação popular ela tem uma perspectiva, ela tem uma capacidade, pelo seu propósito, pela sua metodologia, de contribuir no enfrentamento desses desafios para, de fato, construir uma democracia que seja radical, que seja enraizada, que seja popular e que enfrente as desigualdades sobre as quais vivemos. Sem isso, não há democracia. Sem feminismo, sem antirracismo, sem agroecologia, sem modos de vida soberano, não há uma democracia.
Então, era essa contribuição que eu queria trazer inicialmente para pontuar aqui no nosso diálogo, e também ouvi muito todas as vozes que vêm trazer aqui suas visões, suas experiências, para podermos realmente dialogar sobre os desafios da educação popular. Obrigada.